Fala rapaziada, meu nome é Carlos Vestim, eu sou médico urologista e andrologista e a minha grande missão aqui no canal Ser Homem é trazer para vocês informações sobre saúde masculina atualizadas e de forma completa, mas ao mesmo tempo de uma forma simples e didática, de uma maneira que seja compreensível a todos vocês. Pessoal, uma pergunta que eu recebo com muita frequência no consultório é se a testosterona pode causar infertilidade. E a minha resposta sincera é que sim, mas ao mesmo tempo a boa notícia é que existem algumas estratégias para você preservar a fertilidade enquanto estiver usando a testosterona, ou mesmo tentar resgatar a fertilidade após um uso prolongado que levou a uma queda dos seus espermatozoides. Portanto, nesse vídeo a gente vai ver o porquê da testosterona causar infertilidade e quais são essas estratégias de manter a fertilidade, de tentar manter a fertilidade ou de tentar resgatá-la. Então fique atento, principalmente se você usa testosterona e pretende ter filhos. Muitos homens pensam o seguinte: se a testosterona é o principal hormônio masculino, ele não deveria melhorar a fertilidade ao invés de piorá-la? Mas a questão que a gente tem que entender é a ação dessa testosterona no nosso eixo hormonal. E é isso que a gente vai ver agora. O nosso eixo hormonal ele depende de alguns hormônios. E nós temos três regiões principais. O cérebro, através do hipotálamo, ele vai produzir um hormônio chamado de GNRH. Esse hormônio ele vai até uma glândula chamada hipófise. E essa glândula estimula a liberação de dois hormônios, o LH, hormônio luteinizante, e o FSH, o hormônio folículo estimulante. O LH ele viaja até o testículo pela corrente sanguínea e estimula o testículo a produzir testosterona. Já o FSH faz o mesmo trajeto, porém ele vai estimular o testículo a produzir espermatozoides. E eu gosto de explicar isso com uma analogia, com uma metáfora bem simples. Nós podemos considerar que o testículo ele é aquele funcionário da empresa mais preguiçoso. Ele sempre precisa do patrão em cima dele para ele poder trabalhar. Ele precisa de alguém cobrando ele o tempo todo. Vamos considerar que o LH e o FSH são os patrões. Eles chegam até no testículo e vão cobrar o testículo para trabalhar. Quando a gente não tem o patrão, o testículo ele fica folgado e não faz praticamente nada. E a partir do momento que a gente toma a testosterona de fora, a testosterona exógena, o nosso corpo entende que já tem testosterona suficiente. E por isso, o GNRH e o LH e o FSH, que são os patrões, eles param de trabalhar. Eles praticamente zeram. E se o testículo não recebe ordem desses patrões, ele se mantém praticamente em repouso. Eles não trabalham. Aí você perde a produção de testosterona natural, endógena, e você perde a produção de espermatozoides. Um outro conceito muito importante é o da testosterona intratesticular. Vamos lembrar que a testosterona no sangue ela pode variar de 300 até 900, 1000 nanogramas por decilitro. Você sabia que a concentração de testosterona dentro do testículo é 50 vezes maior do que isso, podendo chegar a 100 vezes maior do que isso? E que essa concentração muito alta de testosterona dentro do testículo é importantíssima para a produção de espermatozoides? Então, o testículo, além dele perder a sinalização do FSH, que como eu disse, o FSH ele acaba ficando zerado quando você toma testosterona, você perde o estímulo do patrão, você perde o estímulo direto para a produção de espermatozoides. Além disso, você tem uma queda muito grande dessa testosterona dentro do testículo. Então, a queda de testosterona intratesticular mais a queda muito grande do FSH, somadas, levam a uma perda importantíssima da fertilidade do homem. Então, esse homem pode cursar com oligospermia, que é a queda acentuada dos espermatozoides, ou até mesmo azospermia, que é quando você faz o espermograma e nem o espermatozoide é encontrado.